A volta de Pedro Álvares Cabral a Lisboa, em julho de 1501, foi um misto de triunfo financeiro e luto nacional. Para o rei Dom Manuel I, foi o momento de colocar na balança o custo de uma das expedições mais ambiciosas da história. Aqui está como o reino reagiu ao retorno da frota. Navios no horizonte. Imagine a cena. Em março de 1500, Lisboa assistiu à maior frota da sua história, 13 navios imponentes partir com bandeiras coloridas e bênção do Papa. Em julho de 1501, o que apareceu no Tejo foram 6 fantasmas de madeira. Os navios sobreviventes estavam com os cascos apodrecidos, cobertos de cracas e algas, com velas remendadas e mastros quebrados. O problema visual era imediato. A população correu para as margens do Tejo esperando ver 13 navios, mas a conta não fechava. O clima de festa virou um velório coletivo enquanto os barcos se aproximavam. O desembarque. O maior problema humano no Tejo foi o estado da tripulação. Dos cerca de 1.500 homens que partiram, menos de 500 voltaram. Muitos dos que desembarcaram no cais de Belém estavam esqueléticos, com os rostos deformados pelo escorbuto, gengivas inchadas e dentes caídos, e mal conseguiam andar. Havia um cheiro insuportável vindo dos navios, uma mistura de podridão de água parada nos porões, especiarias fortes e a falta de higiene de meses no mar. O saldo da tragédia. Dos 13 navios que partiram com pompa e circunstância em março de 1500, apenas 6 retornaram. Perdas humanas. Cerca de 800 a 1.000 homens morreram em naufrágios, doenças e combates na Índia, incluindo o famoso navegador Bartolomeu Dias, que morreu em uma tempestade no Cabo da Boa Esperança. O clima, Lisboa não estava apenas em festa, muitas famílias estavam em prantos pelo desaparecimento de seus filhos e maridos. O conflito de narrativas. No Tejo começou o primeiro grande problema de Cabral. Enquanto Cabral tentava explicar ao rei a perda de 7 navios, incluindo o de Bartolomeu Dias, o rei só queria saber por que a feitoria na Índia tinha sido destruída. Houve uma tensão imediata no desembarque. Cabral esperava ser recebido como o descobridor de um novo continente, o Brasil, mas o rei estava furioso com a confusão militar na Índia e com a perda de metade do investimento em madeira e cordoalha. O engarrafamento de especiarias e o medo do rei. Apesar da tragédia humana, o problema logístico no Tejo era bilionário. Os 6 navios estavam tão pesados com toneladas de pimenta, canela e gengibre que corriam o risco de encalhar nos bancos de areia da entrada do rio, a famosa Barra do Tejo. Dom Manuel I teve que organizar uma guarda armada imediata. O valor daquelas mercadorias no porto era tão alto que o rei temia saques ou que espiões de Veneza e da Espanha conseguissem amostras ou informações sobre os preços antes da hora. O lucro absurdo, o lado venturoso do rei. Apesar da perda da metade da frota, os navios que voltaram estavam atracados até a borda com especiarias preciosas, pimenta, canela, cravo, gengibre e tecidos de luxo da Índia. O retorno financeiro é estimado em 800%. A reação do rei ficou extasiado. O lucro pagou todos os custos da expedição, cobriu a perda dos navios naufragados e ainda encheu os cofres da coroa. Para ele, o projeto de Portugal como a maior potência comercial do mundo estava confirmado. O caos na Índia e a mancha de Cabral. Mas nem tudo foi lucro. O retorno de Cabral trouxe notícias de guerra. Em Calicut, o feitor português e 50 homens foram massacrados. A resposta de Cabral foi brutal. Ele bombardeou a cidade por 2 dias e capturou navios árabes, queimando-os com as tripulações dentro. O conflito estremeceu as relações diplomáticas e deixou o rei Dom Manuel I em uma posição difícil. Portugal agora não era apenas um comerciante, era um invasor. O impacto no mercado de Lisboa. Assim que os navios de Cabral entraram no Tejo, o preço das especiarias na Europa despencou.
O mercado percebeu que Portugal tinha conseguido quebrar o monopólio de Veneza. O Tejo deixou de ser apenas a saída de um reino pequeno para se tornar o centro comercial do mundo. Lisboa virou uma Babilônia de línguas, com mercadores alemães, italianos e flamengos inundando as margens do rio para comprar o que Cabral trouxe. Disse que a quantidade de pimenta era tão grande que por dias o ar nas proximidades do porto de Lisboa tinha um cheiro picante que fazia as pessoas espirrarem. Era o cheiro do dinheiro da época. A mensagem para a Europa era clara. Dom Manuel I apressou-se em escrever aos reis de Espanha e ao Papa. Nós dominamos o caminho para o Oriente e, de quebra, encontramos terras vastas e férteis no caminho. O mundo agora tem um dono: Portugal. Cabral, herói ou vilão? A reação do rei em relação ao próprio Cabral foi ambígua e, para muitos, injusta. O afastamento. Embora tenha sido recebido com honras inicialmente, Cabral nunca mais recebeu o comando de uma grande frota. O motivo: Dom Manuel I era um perfeccionista implacável. Ele parece ter culpado Cabral pela perda de tantos navios e pelo conflito sangrento em Calicut, na Índia, onde muitos portugueses foram mortos. O esquecimento. Cabral retirou-se às suas terras em Santarém, onde viveu o resto da vida longe da corte, morrendo em relativo esquecimento em 1520. É fascinante notar que o homem que deu nome ao Brasil no mapa acabou caindo em desgraça com o rei por não ter sido eficiente o suficiente na Índia. E o Brasil, no segundo plano? Bem, para os mercadores de Lisboa, em 1501, a descoberta da Terra de Santa Cruz foi tratada quase como uma nota de rodapé. O foco era o lucro imediato do Oriente. Portugal estava focado em estabelecer o monopólio no Oceano Índico. O Brasil era visto como um porto de escala seguro e uma reserva estratégica, mas não como a fonte imediata de riqueza que representava a Índia. Cabral confirmou ao rei que a terra era vasta, mas não tinha ouro fácil como as minas da África ou as especiarias da Índia. O Brasil ficaria na geladeira por alguns anos. E aí, gostou do vídeo? Acrescente mais sobre a história nos comentários. Este projeto está apenas começando e conto muito com seu like e inscrição para motivar no trabalho de divulgação da história de nosso país. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.